Salmos de número 11, versículo de número 1. No Senhor confio, como dizeis, pois a minha alma foge para a tua montanha como pássaro. Porque eis que os ímpios armam arco, põem as flechas na corda para com elas atirarem as ocultas aos retos de coração. Na verdade, se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus. Os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, porém ao ímpio e ao que ama a violência odeia a sua alma. Sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e vento tempestuoso. Isto será a porção do seu copo. Porque o Senhor é justo e ama a justiça. O seu rosto olha para os retos. Amém? Irmãos, olha como que começa esse salmo, versículo 1, só a parte A. No Senhor confio. Primeira pergunta que nós temos que nos fazer nessa noite é: em quem está a nossa confiança? Glórias a Deus. A Bíblia diz que muitos confiam em carros e cavalos. Aí alguém pode dizer: tá, pastor, mas o que isso quer dizer? Irmãos, carros é uma obra feita pela mão de um homem, é uma invenção humana. Cavalos é uma criatura de Deus, e muitas vezes a gente deposita toda a nossa confiança na criação e não no Criador, e naquilo que a criação criou, e deixamos de confiar num Deus que é todo poderoso. Como é que eu sei se eu confio em Deus, ou se eu confio na criação, ou naquilo que a criação criou? A parte B desse versículo deixa claro para nós. Ele vai dizer assim, olha lá: como dizeis, pois a minha alma, ou como dizeis a minha alma, fugi para a vossa montanha como pássaro. Irmãos, que pássaro que tem por hábito de vida construir o teu ninho em montanhas? É a águia. A águia tem esse hábito de edificar os seus ninhos sobre os montes, as montanhas. Então, quando eu olho para essa parte B, eu lembro que eu tenho que ter uma postura como uma águia. Eu tenho que proceder como uma águia. Você quer ver exemplos na Bíblia de quem se comportava como uma águia? Moisés é um exemplo. Moisés, certa feita, sobe o monte, manda Josué ficar lá no meio, vai lá para fenda da rocha, aonde era rocha de um lado, rocha do outro, rocha embaixo, e Deus falou que ali Ele estenderia as tuas mãos, e naquele lugar Ele iria contemplar o quê? A glória de Deus olhando pelas costas. Então quem não coloca a tua vida na brecha? Irmãos, presta atenção, debaixo das mãos do Senhor a Bíblia diz que sai raios de luz, e ali está o esconderijo da sua o quê? Força. Então quem não habita no esconderijo do Altíssimo confia em carros e cavalos, mas quem habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente o quê? Descansará. Isso é postura de quem confia no Criador. Por isso o salmista disse isso no Salmo de número 121, olha lá: levantarei os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Aonde ele está buscando socorro? Ele está se comportando como uma ave que fugiu para onde, irmãos? Para os montes. Aí ele vem: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Aí ele diz lá, olha o que ele diz: não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Irmãos, Deus não cochila não.
Ai, pastor, está sobrevindo à minha vida um monte de coisas. Nós vamos entender naquele salmo, e perguntas nós temos que fazer. Se eu estou agindo como um justo, Deus prova, está lá no texto que nós vamos meditar. Se eu estou agindo como um ímpio, irmãos, aí eu estou pagando o quê? Preço pela minha postura inadequada. Aí ele continua: o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, ao descanso na sombra de quem? O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Você quer ver um outro exemplo? Para saber se eu estou agindo como essa águia que quer fazer o ninho dela onde? No monte. Conduta de quem confia no Senhor. Irmãos, é um texto que a gente já conhece muito. Olha o que diz o Salmo de número 24. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Lembra o Monte Horebe? Significava monte de Deus. Aí olha o que ele vai dizer: aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Irmãos, o que é ser limpo de mãos? É não sujar as mãos com sangue, o que? Inocente. Caim sujou, porque não quis fazer o que? Bem, sujou. Quando a gente vem e apedreja os profetas de Deus, irmãos, porque anuncia as boas novas, e novas essas que não nos agradam, nós estamos sujando as mãos de sangue, o que? Inocente. Mas não taquei pedra, pastor, às vezes é com as próprias o que? Palavras. Então, se eu não crer nos profetas de Deus, eu vou apedrejar, vou prosperar. Aí a Bíblia fala: creia nos seus profetas e prosperareis. Creia no Senhor vosso Deus e estarás o quê? Seguro. Aí ele vem: quem que é puro de coração, irmãos? Puro de coração e que não coxia em dois o quê? Pensamentos. É sim, sim, não, não. Acertei. Errei, dobro o meu joelho, peço perdão e vou o quê? Me consertar. Essa é postura de águia, que quer habitar no cume do quê? Do monte. Olha lá: que não entrega sua alma à vaidade. Irmãos, vaidade pode estar atrelada a tantas coisas. Tem gente que é vaidosa porque quer que faz do jeito dela. Isso é uma vaidade. E não é do jeito de Deus. Uma coisa tem que ser do meu jeito. Não é do meu jeito, não. É da forma que Deus quer. É a vontade dele. E não o quê? Seja feita a tua vontade, tanto aqui na terra como no céu. O vaidoso muitas vezes quer chegar no meu propósito, mas do jeitinho que dele. E aí não tem jeito. Mas vaidade nós já aprendemos que se eu ficar me enfeitando ao invés de me adornar, eu entreguei a minha alma à vaidade. Então a gente tem que saber a diferença de enfeite e de adorno. Adorno é tudo aquilo que a gente põe no nosso corpo, que é para a glória de quem? Enfeite é quando é para a glória do homem. Adorno não. Quantas pessoas que às vezes quer arrumar um marido, ou um namorado, ou a mulher para com o homem com a mulher, sabe o que ele faz? Ele vai lá e entrega a sua alma ao quê? Vai arrumar, irmãos. Um homem de Deus, arrumar do mundo. O mundo vai amar isso aqui, ó. Mas quem é de Deus vai chegar e falar: não entrega a tua alma à vaidade, não. Quer ter aliança comigo? Destitui da tua vida toda e qualquer vaidade que não convém a Deus, e a gente caminha junto para a glória de Deus. Olha lá: e nem jura o quê? Enganosamente. Falou, irmãos, nem que gera dano o quê? Pessoal. Agora ele vai até o quê? O final. Quando a gente fala não jura enganosamente, quer dizer, na tua vida não habita o quê? Engano. Aí ele diz, olha lá, ó: este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Isso aqui é lindo, isso aqui é bom, mas para isso tem que confiar em Deus e ser como uma ave que vai para os montes. Você quer ver um exemplo, irmãos, de colocar a vida lá nos montes? Quando Jesus chega nos seus discípulos e fala assim, ó: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Você sabe onde Jerusalém era edificado, meus amados? Sobre os montes Sião. A águia tem essa postura. Quem tem visão de águia se comporta desta forma. Aí ele continua o texto, meus amados, lá no Salmo de número 11, versículo 2.
Pois eis que os ímpios armam o arco e põem as flechas na corda, para com elas atirarem às escuras aos retos de coração. Irmãos, o que é colocar flecha numa corda? Isso é um arco e flecha. A Bíblia vai falar dos dardos inflamados do maligno. Os dardos inflamados do maligno podem vir de duas maneiras. Ou quando nós estamos lá no nosso cantinho separado e vem aquele monte de pensamento ruim, irmãos. Um monte de pensamentos que não convém a Deus. Sabe, a mente que fica maquinando pensamentos perversos. E muitas das vezes porque está sendo metralhado pelo inimigo das almas. Para fazer obras para matar, roubar e destruir. Isso são dardos inflamados do maligno. Mas muitas das vezes ele vai usar quem? O ímpio. São pessoas que vão chegar no nosso olho a olho, irmãos. Vão armar o teu arco e vão lançar as flechas. Tudo para fazer o quê? Tirar o nosso coração da retidão. E que retidão é essa? São os caminhos estreitos, as veredas retas. Você quer ver um exemplo? Tem pessoas que se absteve da vaidade. O ímpio vai chegar no céu e vai falar: nossa, como você está feio. Olha como você está feia. Você sabe o que é isso? Flecha. Enquanto o mundo amar a gente, você pode ter certeza que Deus está odiando a nossa alma. Muitas das vezes é uma fofoquinha alheia, é uma palavra mal colocada. Guarda algo, irmãos, eles não falam isso às claras, eles falam isso às escuras. Você sabe o que significa às escuras? Quer dizer, na ausência de luz. E lâmpada para os nossos pés é a tua palavra, ó Deus, e luz para os nossos caminhos. Isso aqui está dizendo, não tem nada a ver com a palavra de Deus. E tais flechas, meus irmãos, só tem um propósito: fazer a gente amar mais as trevas do que a luz. E se a gente amar mais as trevas do que a luz, condenação é esta, diz a Bíblia. Por isso, irmãos, quem age como águia, ele fica em Jerusalém até que do alto é revestido do quê? De poder. Que poder é esse? Aí o Senhor fala: revesti-vos com toda a armadura de Deus, para que possais o quê? Suportar o dia mal, para que possais combater o bom combate contra as astutas ciladas do maligno. Irmão, flecha, você vai se proteger com capacete, é com couraça, é com cinto, é com calçado, é com escudo da fé, para poder apagar esses dardos inflamados do maligno. A Bíblia fala que os filhos são heranças do Senhor, e como heranças do Senhor, eles são como flechas na mão do valente. Só que o diabo também é um valente, porque a Bíblia diz que para aquele que quiser vencer, tomar posse daquela casa, ele tem que ser mais valente. Se a gente não vigiar, irmãos, até a gente passa a mão no arco dele, nas flechas dele, e vira um guerreiro dele. E flecha é assim: eu posso acertar a pequena distância, mas também posso acertar a longas palavras contrárias. Quantas? E quando isso acontece, isso é conduta de quem? De ímpio, irmãos. Vamos lá no versículo 3 do capítulo do Salmo de número 11. Olha o que ele diz: se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Olha onde as flechas vêm. Para mexer no quê? No fundamento da nossa vida, no alicerce, irmãos. Essas flechas só têm um outro propósito: é fazer a gente parar de edificar a casa na rocha e começar a edificar as nossas casas sobre areia. E quando é edificado sobre areia, irmãos, o dia que vinha a água e vinha o vento e combater contra aquela casa, ela não vai ficar de pé, porque o dia mau chega para todos que habitam debaixo desse céu. Mas para uns tem livramento, porque a Bíblia diz que no monte do Senhor há livramento. Mas para quem não está agindo como essa ave, no dia mau ela perece. Olha o versículo 4: o Senhor está no seu santo templo. O trono do Senhor está, sabe aonde? Olha lá, ó, nos céus. Está no plural isso daí. Irmãos, aonde está o trono do Senhor? A Bíblia diz que do trono do Senhor correm rios de águas vivas. Ali não tem a flecha não, irmãos, do ímpio. Por isso que a Bíblia fala que mais vale um dia nos seus átrios
do que 1000 em outra parte. Quantas vezes a gente troca o momento, irmãos, de estar no templo do Senhor, de bebermos da fonte de águas vivas, daquilo que vai fazer a gente colocar a nossa vida sobre os montes, daquilo que vai fazer a gente elevar os nossos olhos aos céus, para ir atrás das demais coisas, e deixo de ter acesso ao rio de águas vivas. Guarda algo, observa que ele põe uma ordem, depois ele vai dizer ali, ó, o trono do Senhor está nos... Quando a gente estuda a Bíblia, existe 3 céus, primeiro, segundo e terceiro. Sabe o que ele está dizendo? Se o céu é a terra, ele governa, ele é rei dos reis. Até no inferno, irmãos, ele é rei dos... mas o Satanás tem o trono dele lá, mas o Senhor é rei sobre ele. Se ele falar não toca, não toca. Se ele falar não mexe, não mexe. Se ele falar não vai, não vai, porque ele é rei dos reis, Senhor dos senhores. Se é lá no céu, lá na glória, lá ele é rei, lá ele é Senhor. Se aonde tem a batalha, irmãos, com as hostes celestiais, com as hostes espirituais, ele ainda é rei, ele é Senhor. Mas está impedindo as orações, ele dá ordem ao teu anjo e fala, vai lá, desobstrui, envia a resposta para o meu servo. Mas aonde eu vou mergulhar, vou dizer essa palavra, que do trono dele corre rios de águas vivas. Você sabe onde é ou não? No seu santo... Irmão, desculpa, não é tão aí fora. Quanto rio de água viva corre aí fora? É só lama, é só sujeira. Então quando a gente tem uma oportunidade de estar um dia no átrio do Senhor, ame a Ele com toda a sua força. Não para vir aqui ver o homem, mas para ter acesso ao rio de águas vivas. Olha lá, os seus olhos estão atentos. Irmãos, ele não tosqueneja. Mas isso aqui me chama muita atenção. Olha o que ele diz. E as suas pálpebras provam os filhos dos homens. Irmãos, o que é uma pálpebra? É essa pelinha aqui, ó, que tem em cima do olho, que ela pode fechar e pode abrir o quê? Então como é que ela prova? Isso aqui é uma figura de linguagem. Quantas vezes nós, lá no meio da prova, irmãos, lá no meio da dificuldade, lá no meio da diversidade, às vezes a gente dobra o joelho e fala, Deus, você não está me vendo? Você sabe o que ele está usando para provar a gente o quê? É óbvio que ele está vendo, irmãos. Mas é uma figura de linguagem. Senhor, você se esqueceu de mim? Meu Deus, olha o que eu estou passando, olha o que eu estou vivendo. A sensação que dá é que os olhos dele não estão contemplando a gente. Mas ele diz assim, os seus olhos estão atentos. Te levei para o deserto, te humilhei. Deserto, irmãos, momentos de humilhação, momentos de provações. Ele só quer saber uma coisa de nós. O que é que tem no nosso quê? Coração. Você sabe como você percebe isso? É aí que vai aparecer quem é ímpio e quem é justo. Abre lá em Judas capítulo 1. Lá vai falar das obras dos ímpios. Eu vou trazer aqui de maneira bem sintética em relação a isso. Porque ele fala, eu provo os filhos dos homens. Ali ele não separou. Eu estou vendo alguém aqui que não é filho de homem? Eu vou começar aqui, ó. No dia da prova, o ímpio é murmurador. O justo, irmãos, Deus odeou, Deus tomou. Bendito seja o nome do... Murmurou? O justo, eu sei que o meu Redentor vive. E quando ele se levantar... Olha a segunda conduta de um ímpio. São queixosos da sua o quê? Sorte. Para mim dá tudo errado. Para mim nada dá certo. Irmãos, na vida de um cristão não existe sorte. Quando lançaram sorte com os cristãos, é o que nós estamos na campanha, que é a campanha de Purim. Quer dizer, o inimigo lançou sorte contra os filhos de Deus. A fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê. Se sobreveio na nossa vida, irmãos, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aí ele vai dizer, o que me pode me afastar do amor de Deus? A fome? A perseguição? Nada pode. Mas o ímpio queixa da sua... Imagine se Jó queixasse. A Bíblia diz que nada, quando ele abriu a boca, ele blasfemou contra Deus. Olha lá, a terceira conduta, diz lá, ó, eles andam segundo as suas concupiscências. Você sabe quem é que não anda segundo as concupiscências?
aquele que na vida dele habita duas leis: a lei da carne e a lei do espírito, e a do espírito combate contra a carne. Esse não anda, esse milita contra ela. Quem anda está fazendo a vontade dela. E até quando acontecem os escorregões, que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ainda que ele caia 7 vezes, ele não ficará o quê? Prostrado. Nesse mesmo momento ele não está andando, ele vai, o espírito que está nele, a lei do espírito que está nele, combate contra aquilo, e ele fala: não vou andar sobre isso aqui, sobre essa diretriz da carne, mas vou andar segundo a diretriz do Espírito. Ele põe de pé, bate o pó no joelho, irmãos, e segue a tua caminhada na fé. Ele não se entrega, como diz a palavra de Deus, abatidos, mas não destruídos. Perdi uma luta, mas não perdi a guerra. Olha lá, de novo, outra coisa, olha lá. Boca que diz coisas muito arrogantes, palavras torpes, chocarrices, parvoices, postura de ímpio. Olha ali, admiram as pessoas por causa do interesse. Ô irmãos, o que tem de gente que só tem amizade com o outro, só anda com o outro por causa de interesse. Ó, aquele lá, ó, aqui ele tem dinheiro, hein? Olha que pessoa boa, ó. Olha aquele lá, ó, filho de juiz, hein? Ó, filho de... Irmãos, pelo amor de Deus, conduta de ímpio. A gente tem que admirar as pessoas, não é por interesse, não. A gente tem que admirar as pessoas se elas estiverem sendo a imagem e semelhança de quem? Do nosso Senhor Jesus Cristo. Se ela estiver sendo imitador de Cristo, é essa que a gente tem que admirar. Agora, por causa que tem riquezas, conduta de ímpio. Ó, aquele ali é um partidão, hein? Tá vendo? Fez faculdade, estudou. Tem algum problema nisso, irmãos? Mas se eu admirar a pessoa por causa disso, tudo isso passa. Só uma coisa não vai passar, que é a palavra. E um cristão carrega consigo a palavra de Deus. É esse que eu vou admirar. A gente admira muita gente com o propósito quê? Então aqui a gente tem um breve resumo, irmãos, do que é uma conduta de uma pessoa que está agindo como um ímpio. Então vamos voltar lá no texto que a gente está meditando, que é muito importante a gente ter discernimento. Porque se a gente tem alguma conduta de ímpio na nossa vida, a gente vai ver daqui a pouquinho agora a colheita, né? Versículo 5. O Senhor prova o justo, porém o ímpio e o que ama a violência, olha lá, ele odeia a sua alma. Todos nós seremos provados. E se a gente resistir o dia da prova, a Bíblia diz que tem reservado para a gente uma coroa para as nossas vidas. Então a primeira coisa que a gente tem que tomar muito cuidado: primeiro, a gente não pode ter conduta de ímpio. E segunda, a pergunta que eu me fiz é: o que é amar a violência? Como é que eu estou amando a violência ou não estou amando a violência? Abre para mim, irmão, Ezequiel. Olha o que aconteceu com o diabo, que era querubim ungido. Olha lá: perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado. Fazia tudo certinho, até que se achou iniquidade em ti. E olha aqui, ó: na multiplicação do teu comércio, encheram o teu interior do que, irmãos? Na multiplicação do que? Do comércio. E pecastes, por isso te lancei profanado. Olha da onde ele lançou: do monte de Deus, aonde a ave foi. Olha da onde ele foi lançado: do lugar de confiança, do esconderijo do Altíssimo. Olha lá: e te fiz perecer, ó querubim cobridor do meio das pedras afogueadas. Então aonde tem comércio, estão amando a violência. Por isso Jesus entrou dentro do templo e falou o quê? Transformar a minha casa, que é uma casa de oração, num covil do quê? Ladrão. Irmãos, é coxinha vendendo, é quermesse, é camiseta. Tudo isso daí enche o nosso interior do quê? De violência. Porque isso vira uma troca. E a Bíblia diz que o amor não busca os seus próprios interesses. Dentro da casa de Deus não vende nada. De graça recebestes, de graça dais. Quantos vêm fazer um voto diante de Deus na base da barganha? Senhor, eu te dou isso, mas me dá aquilo. Comércio. Irmãos, amor dá, irmãos, e não espera nada em troca. Eu fiz porque eu amo.
Eu faço porque eu amo. Você sabe o que tem nesse amor à violência? A marca da besta. Tá todo mundo esperando um chip na mão. E a Bíblia fala que é da compra e da venda. Compra e venda. Ninguém vai poder comprar e vender. Você sabe o que é isso? Comércio. Comércio, irmãos. Eu vim aqui, eu estou cheio de necessidades e de problemas na minha vida. Eu venho dentro da casa de Deus para adorar Ele. E não ficar aqui fazendo troca. Deus, se o Senhor curar, eu faço isso para você. Senhor, se você fizer isso, eu faço aquilo para você. Comércio já encheu o interior de violência. Aí Deus olha para essa alma, olha a palavra que Ele diz. Volta para nós lá, por favor. Olha o que Ele diz acerca dessa alma. Ele diz aqui, odeia, irmãos, misericórdia. Ele odeia isso no nosso meio. Ele odeia quando a gente se envolve dessa maneira. Agora a Bíblia também fala, agrada-te do Senhor, porque se Ele não está odiando, o que Ele está? Ele está se agradando. Aí Ele fala, e Ele satisfará o desejo do vosso coração. Mas agrada-te, agrada-te. Você quer ver um outro exemplo de violência ou não? Tempos de Noé, olha o que está escrito lá em Gênesis. Então disse Deus a Noé, o fim de toda a carne vindo perante a minha face, porque a terra está cheia do quê? De violência. E eis que desfarei com a terra. Você sabe que violência era essa? O Espírito de Deus falou assim, eu não contenderei mais com o homem. Quer dizer, o Espírito falava e a igreja não ouvia. Aí juntava os filhos de Deus com os filhos dos homens. Quem que são os filhos de Deus? É os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Quem que são os filhos dos homens? É aquele que não é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Aí faziam aliança. Aí a Bíblia diz, que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com o quê? Que concórdia entre Cristo e Belial? Que parte tem o fiel e com o infiel? Que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Uma geração que estava cheia do quê? Deus olhou para aquelas almas, Ele falou, eu estou odiando. Quando Ele falou, eu estou odiando, irmãos, pronto, veio o quê? Juízo sobre aquela geração. E é isso que Ele vai mostrar agora. Como é que Ele age? Venham comigo lá agora. Versículos 5 e 6 de novo, olha lá. O Senhor prova o justo. Quando o justo é provado, guarda algo, ele só é aperfeiçoado. Muitos serão provados e terão as suas vestes embranquecidas, mas o ímpio continuará agindo impiamente, perfidamente. Aí ele diz, sobre os ímpios, olha o que ele fala, irmãos, tudo porque ele odiou aquela alma. Você fala, pastor, mas que palavra dura, irmãos. A palavra não é dura. Deus só está querendo mostrar para a gente um caminho, para a gente não cair nessa maldição. E se eu fizer certinho para não cair na maldição, pode ter certeza de uma coisa, as bênçãos dele que enriquece e não traz consigo dores também, o que? Se achegam às nossas vidas. Olha o que ele diz, sobre os ímpios fará chover, olha lá, laços, fogo, enxofre e vento tempestuoso, isto será a porção do seu copo. Irmãos, tudo isso daqui não vem enquanto o copo de Deus não encher. Isso chama-se longanimidade. Toda vez que a gente fica cometendo pecado sobre pecado e a gente não se lava no sangue, a gente só está enchendo o copo de quem? De Deus. E quando chega na medida de Deus, aí Ele manda o teu juízo. E o teu juízo vem dessa maneira aqui, ó. Laços, fogo, enxofre e vento tempestuoso. Irmãos, quando a gente olha para laços, eu vejo 3 tipos de laços na Bíblia. Primeiro é o laço do passarinheiro. E você sabe qual que o laço do passarinheiro faz? Ele prende a ave. Se ele prende a ave, você sabe o que acontece com a ave? Ela vai para o monte? Não, ela não vai. Deus fala, quer agir impiamente e não quer se arrepender, no dia da tua adversidade, quando você for tentar buscar refúgio no monte, você não vai conseguir ir mais. Vocês acham que quando veio o dilúvio, aquele povo não quis fugir para os lugares mais altos para as águas não submergirem? Se as águas estão subindo, qual que é a tendência natural do ser humano? É correr para onde? O lugar mais alto. Qual que é o lugar mais alto? Sobre os montes. O segundo tipo de laço que a Bíblia narra é o laço da morte. E olha o que fala no Salmo de número 18, versículo de número 5. Tristezas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreendem.
Quando eu olho para a morte, irmãos, eu vejo algo que é o fim. Quantas coisas na nossa vida que já morreu, porque o copo de Deus encheu e a ira dele sobrevém. E quantos caminhando a passos largos em direção a isso? Quantos? E quando o inferno me cinge, é morte, roubo e destruição. E a Bíblia vai falar de um laço que é mais amargo do que a morte, que está escrito em Eclesiastes capítulo 7, versículo 26. E eu achei uma coisa mais amarga do que a morte: a mulher cujo coração são redes e laços, e cujas mãos são ataduras. Mas olha aqui, tem um ponto e vírgula. Quem for bom diante de Deus escapará dela, mas o pecador virá a ser preso por ela. Agiu como águia, colocou a vida sobre os montes. Irmão, pode vir o laço que for, Deus dará o quê? Escape. Por isso que, irmãos, os Salmos de número 91 vai deixar claro para mim e para você: porque Ele te livrará do laço do passarinho. Então, pelo amor de Deus, quanto tempo nós vamos levar para colocar a nossa vida, voar lá para os montes? Quando Deus mandar juízo, não vai ser atingido. 1.000 cai do teu lado, 10.000 à tua direita, e você não é atingido. Olha o segundo nível de justiça que está lá no Salmo de número 11. Olha lá: fogo e enxofre. Quando a gente olha para o fogo e para o enxofre, meus irmãos, a gente vai lembrar do juízo de Deus em Sodoma e Gomorra. Mas está escrito na palavra de Deus que ao justo Ló, porque estava enfadado com as obras de Sodoma, Deus deu a ele o quê? Livramento. Irmãos, fogo vem para consumir tudo. O enxofre vem para acelerar todo o processo de oxidação. É aquilo que a ferrugem corrói. E aí, nós vamos ter temor de Deus ou não? Muitos ficam com aquela palavrinha: é o diabo, é o diabo, é o diabo, e só dando glória ao... Sendo que todo o poder que está no céu, foi dado no céu, e na terra foi dado às mãos do nosso Senhor. Ele tem o teu trono estabelecido sobre os céus. O diabo não dita nada. Se dos céus não for dado uma o quê? Permissão. Ele não determina nada na nossa vida. Olha aqui o quarto grupo: vento o que é? Tempestuoso. E olha o que está escrito, meus amados, em Salmo de número 107, versículo 25. Pois ele manda. Quem que manda? Deus. Ele se levanta o vento tempestuoso que eleva as suas ondas. Ah, como é bom navegar na bonança. Como é bom navegar no mar calmo. Lembra de Jonas? Desobedeceu, deu as costas do centro da vontade de Deus, montou no barco errado. Você sabe o que Deus mandou? Vento tempestuoso. Aí ele teve que falar: não, Senhor, eu vou voltar lá e vou fazer o que o Senhor está pedindo para eu o quê? Irmãos, se é Deus quem ordena o vento, é Ele que também fala: calma-te, mar, e cala-te. Aos discípulos que estavam na embarcação correta, Deus provou a sua fé. Mas ao Jonas, que estava agindo impiamente com os ímpios, ali não foi prova de fé, não. Ali Deus falou: ei, converte, volta às práticas da primeira o quê? Das primeiras obras, arrepende-te enquanto é o quê? Tempo. Deus usa desses elementos. Ah, estou perdendo todos os meus bens. Ah, a ferrugem está corroendo, enxofre. Versículo de número 7 dos Salmos. Porque o Senhor é o quê, irmãos? Ah, Ele é injusto? O Senhor é o quê? Repete para mim: o Senhor é o quê? Ah, então é o diabo? Toda vez que eu fico botando a culpa no diabo, toda vez que eu fico botando a culpa em tantas coisas, o Senhor é justo? Porque o Senhor é justo. Ah, veio o vento tempestuoso, estou no barco certo, estou navegando, porque o Senhor falou para os discípulos: passai para outra o quê? Margem, estou debaixo da obediência, estou fazendo tudo direitinho. Descansa, prova. Jesus entra e faz o quê? Cala e o quê? Aquieta. Estou agindo como Jonas, me arrependo e volto às práticas do primeiro. Ah, Deus está mandando fogo, está mandando enxofre. Isso foi em Sodoma. Sabe o que aconteceu em Sodoma, irmãos? Os habitantes de lá queriam abusar dos anjos de Deus, e Deus edificou anjos dentro da igreja. Quantos abusando dos anjos do quê? Abusam de tantas formas. Aí Deus manda fogo e enxofre. Qual que é o propósito? Para de abusar. Mas para quem está agindo de maneira justa, Deus fala: ó, sai do meio que o negócio não é com você.
Estou enfadando. Então olha lá, ó, porque o Senhor é justo e ama a justiça, e o seu rosto olha para os retos. Irmãos, quando o olho do Senhor está sobre aquele cristão, você pode ter certeza que os ouvidos dele não estão agravados, nem o braço encolhido para nos salvar. Deus ainda opera, Deus ainda é grande. Quando eu olho para tudo isso daqui, você sabe que eu quero que a igreja saia no coração? O temor e o tremor, que todo domínio, tudo está na mão dele. Irmãos, guarda algo, ele é justo e ele ama a justiça. Mas eu estou vivendo tempos de injustiça. Roga a Deus e diz: Senhor, estou agindo justamente ou estou agindo impiamente? Por quê? Porque olha o que está escrito em Malaquias, capítulo 3, versículo 17 ao 18. E eles serão meus. Quem que são esses? Os retos, os de coração retos. Eles serão meus, diz o Senhor dos exércitos. Naqueles dias serão para mim joia, poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. O que ele faz? Poupa. Aí ele continua, olha lá: então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não o servem. Você quer ver um exemplo que ele poupa a gente? A Bíblia diz que o lago de fogo e enxofre está reservado para quem, irmãos? Para o diabo e os seus ao juízo. Fogo e enxofre. Fogo e enxofre. Muitas das vezes a gente é jogado no fogo, irmãos. Quantas fornalhas? Quantas fornalhas se levantam nas nossas vidas? E às vezes aquecem 7 vezes o quê? Mas o que Deus fez com aquela geração? Poupá-los. Ei, quem não se curvou, quem não se prostrou para a idolatria. A Bíblia diz que o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porfiar é contender com a palavra de Deus. Todo mundo acha que idólatra é levantar um ídolo, irmão. Se eu estou contendendo com a palavra, eu estou porfia. Então coloca de pé.